exemplo, nós vamos analisar alguns poemas, vamos analisar algumas técnicas que nós estudamos em literatura, para a gente conseguir ter uma visão ampla de como isso poderia cair na prova, como isso poderia aparecer, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Vou colocar aqui, calma aí. Oi, Caio. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Tá? Já está aparecendo para vocês? Uhum. Botei 10/8. Tô lá em agosto ainda. Bem que quando eu escrevi, eu falei assim, caraca, já é dia 10, tipo, passou muito rápido. Eu olhei, eu estava no computador do Vitor, e não no meu. Lá é tudo em inglês, né? 8/10. Nossa, foi bizarro. Foi bizarro. Tipo assim, hoje é dia 10 já. Não, mas não é dia 10. Hoje é dia 8. Pra mim já era dia 10, 20, sei lá. Não, mas tá passando rápido. Tá passando rápido, de fato. Mas é que eu tava no computador dele e é inglês, é trocado. Aí eu, 10/8. Aí eu olhei, caraca, 10/8. Mas não é 10/8, né? Vamos lá então, amores. Olha só, a gente vai começar com esse exercício aqui. E aí eu vou pedir aquela ajuda a vocês, né? Joga no chat a resposta. Mas antes a gente vai fazer uma análise aqui do que a gente está vendo. Então, esse poema, esse tipo de texto aqui, né? A gente tem, na verdade, um gênero textual, não um tipo, a gente tem um gênero textual poema, que tem um tipo de texto que traz muita semelhança com a questão da narração e da descrição, no geral, né? Sabe o que eu acho bacana dessa aula? Você pegar, né, no seu caderno e colocar, né, questões de interpretação, aí comentário, questão 1. Aí você vai anotando as coisas que eu for falando, tá? Mas eu já sei algumas coisas. Não importa, anota de novo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente consegue identificar esse gênero, que é o gênero poema, né? Um gênero que cai bastante. E dentro dessa estrutura do poema, quais são os elementos mais importantes que a gente tem? A gente primeiro tem que identificar o que é o verso, né? A gente tem que identificar que todo poema tem verso, que todo poema tem um bloco de versos. Como é que se chama o bloco de versos? Qual o nome? Alguém lembra? Estrofe. Isso. Que tem verso, tem estrofe, que tem ritmo, ou seja, tem uma continuidade ali naquela progressão. Alguns têm rima, outros não, né? Então é muito comum que você tenha um poema, mas que você não tenha rima, não é uma obrigatoriedade. Quando se começou a fazer poema, era uma obrigatoriedade ter rima, né? Casar tudo ali bonitinho, a questão da métrica. O que é a métrica mesmo? Vocês lembram? A métrica é a contagem de sílabas poéticas, então é a medida do verso. O primeiro verso tem 10, então ele é um decassílabo. O segundo verso tem 5 sílabas poéticas, então ele é uma redondilha menor. Ele tem 7 sílabas poéticas, então é uma redondilha maior. Né? Então tem todas essas questões aqui de métrica, tá? Então não há assim a obrigatoriedade de que todo poema tenha de ter rima, tá? Não tem necessidade mesmo. Sobretudo quando a gente fala dos mais modernos, né? Essa coisa de rima, de métrica, é muito ali antes do século XIX, né? Então, no Barroco a gente vê isso, no Arcadismo a gente vê isso, no Romantismo, que já é século XIX, iniciozinho, né? A gente vê um pouco, mas aí a coisa já vai saindo um pouco da necessidade de se ter rima. Então, quando a gente faz essa análise do gênero poema de uma maneira
a ilustrar as suas características, a gente também não pode esquecer das tipologias textuais, que são 5 tipologias textuais. Mas no poema, normalmente, a gente tem a participação de 2, que é a tipologia narrativa e a tipologia descritiva. Já, mas não pode ter tipologia dissertativa na poesia? Pode ter, se for um viés de argumentação, tá? Eu costumo dizer, isso a gente comentava muito na faculdade, que todo texto pode ter mais de uma tipologia, né? É muito comum até que tenha 3, 4, dependendo. É porque em alguns trechos o foco vai ser mais na narração, em outros trechos o foco vai ser mais na descrição. Pode ter um verso que remeta à argumentação. Então a gente tem que saber analisar para perceber ali, ele está argumentando, ele está descrevendo o ambiente, ele está descrevendo o sentimento, ou ele está contando, né? É sempre importante a gente lembrar disso. Só um minutinho, quais são as outras 2 tipologias textuais? Porque são 5, né? Sara, eu quero que você me responda isso. Você, escolhi. A gente falou da tipologia narrativa, descritiva, dissertativa, e quais são as outras 2? Você lembra? Narrativa, argumentativa, descritiva, expositiva e injuntiva. Isso, muito bem, muito bem. Como é que você tá, meu amor? Já tá podendo me dar um abraço? Tô fazendo. Então tá. Tem que fazer, sei lá, uma dedetização, sei lá, não sei nem o que tem que fazer aqui. Tem que dar uma limpada aí nesse quarto aí, hein, cara. Tem que dar uma limpada na casa toda, álcool 70, água sanitária, isso aí. Foda. Mas vamos lá. Eu lembro que quando o Vitor... Vocês lembram que o Vitor ficou sem paladar? Não, o Vitor ficou sem olfato, e aí fez o teste, deu negativo, e aí, enfim, eu nem sei se Vitor teve, né? E se, consequentemente, eu tive, porque, enfim, a gente se pega, né? Então, não sei, talvez eu tenha tido, não senti porra nenhuma, talvez ele não tenha tido, eu já não sei mais. Mas quando ele ficou em cárcere privado, coitado, meu Deus, quando ele ficou em cárcere privado lá, era o meu quarto, né? O nosso quarto. Ou seja, tudo meu lá, cara, esquece. Botei tudo para lavar, enfim, pelo sim, pelo não, né? Não se sabia. Mas vamos lá. Só que antes de eu ir para a questão, eu acabei de lembrar uma coisinha também que é importante. Normalmente, quando a gente fala sobre poesia, né? Que poesia é um conceito muito abstrato. A poesia, ela pode se dar numa crônica, ela pode se dar num poema. Poesia e poema são coisas diferentes, né? O poema é o gênero textual que manifesta muitas vezes a poesia. Poesia é um conceito muito abstrato, mas quando a gente tem esse tipo de gênero textual, normalmente a gente tem uma confusão muito grande quanto às figuras, quanto às funções da linguagem que podem ser presentes. Então, antes de a gente ir para a questão, eu acho bacana a gente relembrar quais são as 6 funções da linguagem. Aí eu queria que vocês me falassem. Sou todo ouvidos aqui esperando vocês falando. São 6. À medida que vocês forem falando, eu vou abaixando o dedo. Vai. Funções da linguagem. Metalinguagem. Metalinguagem. Qual é o principal objetivo da metalinguagem? Metalinguagem trabalha a linguagem em cima dela mesma. Então, às vezes, um poeta falando sobre o fazer poético, a gente viu que o João Cabral de Melo Neto faz isso, a gente estudou isso na semana passada, em literatura, porque ele é um engenheiro da palavra, lembra? Catar feijão se assemelha a escrever, isso é metalinguagem. O que mais? Faltam 5. Emotiva ou expressiva. Emotiva ou expressiva. Né? Qual é a principal característica da emotiva ou expressiva? Ela traz a primeira pessoa explícita dentro do gênero poema. Então,
ela pode ser explícita por meio de verbos ou pronomes, né? Algo que diga respeito aí à primeira pessoa. Beleza, então já falamos metalinguagem, metalinguística, já falamos emotivo-expressiva, faltam 4. A fática. Fática. Fática é aquela do contato, né, Inara? É aquela em que você inicia, testa e finaliza um canal de comunicação. A fática é o bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Gente, vocês estão entendendo? Tranquilo? Essa é a fática. Estabelecer diálogo. Se a pessoa não quiser estabelecer diálogo com você, ela não estabelece, ela corta a fática no meio. Vai embora, tá? Então, eu quero iniciar, quero testar e quero finalizar esse canal de comunicação. É a fática que eu utilizo, tá? Beleza, faltam 3. Conativo. Conativa tem outro nome, Tainá? Qual é outro nome? Apelativo. Isso, conativo ou apelativa. Qual é o principal objetivo? Qual é o principal objetivo da apelativa ou conativa? Convencer o leitor. Isso, influenciar o comportamento do leitor, né? Muito presente no marketing, na propaganda, para poder aí fazer com que a pessoa possa aderir àquele discurso, tá? Beleza, faltam 2. Quais são as outras 2? Referencial. Oi? Referencial. Sim, a referencial tem 2 outros nomes. Quais são os 2 outros nomes? Por que a gente tem que saber o sinônimo, Inara? Porque a gente não pode ser surpreendido na prova, né? Fala aí. É informativa e conotativa, né? Não. Não, denotativa. Isso. Não existe função conotativa. Existe a conativa que a gente confunde com conotativa. Conotação é o processo semântico em que a gente usa sentido figurado. Denotação é o processo semântico em que a gente usa o sentido literal. Beleza. E falta uma. Só umazinha. Qual é que falta? A que as pessoas confundem muito com emotiva ou expressiva. A poética? Exatamente. Que é a poética, que na verdade, o que acontece com a função poética? A função poética, ela é uma função que vai trabalhar a mensagem em si. Então, vai usar recurso de figura de linguagem, vai usar recurso estilístico, literário, repetições, pontuação, tudo que possa dar mais profundidade para a mensagem. Tá? Então, como a função poética ela se utiliza muito desses recursos poéticos, é muito comum que a pessoa olhe para um poema e fale assim, tem função poética. Pô, sem analisar, sem nada. Tem função poética. Tá, pode ter, mas primeiro eu tenho que olhar se não tem outra. Não é só a poética ali, né? Eu tenho que ver também se tem uma emotiva, eu tenho que ver se tem uma metalinguística, enfim, né? É inadequado você fazer essa associação de que sempre que você tem um poema, você tem poética, porque, na verdade, você pode ter outras também, entendeu? Então, acho que agora a gente pode ler, né? Esse poema se chama Exausto, e diz o seguinte: eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar, a leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o sono profundo das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. Bom, eu quero primeiro, antes de saber ali, né, sobre a resposta da 1, porque não somos resolvedores de questões, nós pensamos sobre as questões, do que esse eu lírico está falando. Quando eu falo eu lírico, eu estou falando de eu poético, que é a voz do poema, a voz que fala no poema, tá? Isso é uma outra característica do gênero poema, tá? Tem eu lírico e não narrador. Narrador é uma questão do texto em prosa, que pode ser em primeira ou terceira pessoa, tá? Se o narrador é o personagem, narrador-personagem, tá contando a história em primeira pessoa. Se o narrador é o observador, terceira pessoa. Então, estou fazendo uma revisão desses tópicos que nós estudamos dentro da nossa primeira questão aqui.
Então, quando ela fala, eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o sono profundo das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. Eu quero saber quais temas estão sendo tratados aqui. É isso que eu quero saber de vocês. Antes de partir para a resposta em si. Quais são os temas tratados nesse poema? Se você ler esse poema, você fala assim, cara, eu entendi alguma coisa relacionada a o quê? Fala aí para mim. O que esse seu lírico quer? Sei lá, paz, não teve nada a ninguém. Ele quer paz. E como é que você alcança essa paz aí? Qual é a proposta dele para ter paz? Se desconectar. Sim, mas como é que eu posso dizer? Essa desconexão, essa falta de conexão, ela se baseia em quê? Tem uma expressão ali, tem palavras ali que remetem a algo. Que algo é esse? Qual é a maneira de se descansar para esse seu lírico? Pedindo permissão para alguém. Não, morrendo. Aqui, ó. Quero o que antes da vida foi o sono profundo. Né? O sono profundo é o quê? É o sono do qual você nunca mais sai. Né? Qual é o sono que você nunca mais sai? Isso é a morte. Né? Fulano, tanto é que existe o eufemismo, né? Fulano dormiu um sono profundo. Nunca mais acordou. A gente está falando da morte aqui. Então, essa expressão aqui é uma expressão importante. Repara, também agora eu quero... Aí, assim, tudo bem, vou exigir um pouco de vocês. Mas eu posso fazer isso porque eu já te ensinei. Veja bem, deem uma olhada nos verbos associados a essa questão. Eu quero uma licença para dormir. Eu quero perdão para descansar, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Quero que antes da vida foi o sono profundo das espécies, a graça de um estado, semente muito mais que raízes. Então, ó, dormir, descansar, sonhar. Esses verbos, eles dão a ideia de movimento ou de falta de movimento, pessoal? Dormir, descansar e sonhar. Falta de movimento. Falta de movimento. Então, todos esses verbos estão fazendo o quê com a noção de morte, com a noção aí de descanso eterno? Estão ratificando. Então, uma questão poderia aparecer para você perguntando: qual é a função da linguagem predominante? Qual é a figura de linguagem quando se usa sono profundo? Qual é a função dos verbos, né? Ou, para destacar, no caso, se ele destacasse dormir, descansar, sonhar. Qual é a ideia ao usar esses verbos? A ideia é de ratificar o pensamento a respeito da morte, do desejo de morte, tá? Então, preste atenção nessas coisas. Nós temos aqui presença de primeira pessoa, então também tem a função emotiva. Não só tem a poética, porque a poética se manifesta como? O cara usou recursos estilísticos, usou figura de linguagem e tudo mais. Tá, já é poética. Só que eu preciso perceber uma outra coisa. Ele está falando, eu quero uma licença. Eu quero o que antes. Então, tem a primeira pessoa, com certeza, também uma função emotiva que está presente ali. Essa primeira questão está perguntando uma coisa muito simples, né? Qual das palavras a seguir, substituindo a palavra semente, no verso 8, acarretaria mudança de sentido? Aí eu quero que vocês coloquem no chat, tá? É uma questão relativamente tranquila. Eu nunca gosto de falar isso, porque senão vocês acham assim, que merda, então não posso errar, porque é fácil.
Mas é porque, assim, é fácil mesmo. Preste atenção. Qual das palavras a seguir, substituindo essa palavra aqui, ó, acarretaria mudança de sentido? Então, a gente está falando de semente. O que vai acarretar mudança de sentido? É a palavra origem? É a palavra grão? É a palavra princípio? É a palavra vida? É a palavra início? Aí vocês vão colocar aí para mim, por favor, no chat, o que vocês acham que é. Qual a opção que vocês marcariam aí? Todo mundo foi de D. E todo mundo tá certo, né? Todo mundo tá certo. Porque a ideia aí de... Como é que eu posso dizer? A ideia aí de semente, né? Você vê que fala, ó, eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar, sem ao menos sonhar leve palha. Quero o que antes da vida foi o sono profundo das espécies, a graça de um estado. Semente, muito mais que raízes. Quer dizer, essa ideia de ciclo, né? De que nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, tem essa coisa do início, né? E aí você tem, ó, princípio, origem e início são a mesma coisa. São a mesma coisa. Então, se você já olha nas opções que 3 têm a mesma semântica, cara, isso vai dar merda. Você já tem que tirar elas. Porque não dá para ser resposta a algo que lida com alternativas sinônimas. Aí você ficaria entre grão e vida. Mas aí você está vendo que a questão pede para você a mudança de sentido, né? Quando você usa a semente. No caso ali, se você bota vida, você tem uma mudança de sentido, porque grão é o quê? Também é a semente, né? O grãozinho que se coloca e se germina, enfim, é a semente que se germina, né? Uma metáfora que eu estou fazendo agora para explicar essa letra D. Então, acho que nenhum problema a gente tem de enxergar que é a D. A questão 2 fala o seguinte: a respeito da forma verbal quero, nos versos 1 e 5, podemos afirmar que, letra A, expressa a busca por um relacionamento do homem com o seu interior. Letra B, revela a alegria do ser humano em ser um explorador de novas terras, novos ambientes. Letra C, comprova um ciclo incessante de buscas por objetivos vazios por parte do ser humano, os quais só trazem cansaço e angústia. Letra D, salienta o insaciável e sempre destrutivo relacionamento do homem com a natureza e os recursos que ela pode trazer à vida humana na Terra. Ou letra E, reporta a atenção do leitor aos ciclos repetitivos do homem em busca do objetivo de ser feliz sem depender de ninguém, somente da natureza que o cerca. Aí eu quero que você coloque aí, né, o que você admite como gabarito. O que você acha que pode ser a resposta. Lembrando que você tem de levar em conta os versos 1 e 5. Então eu vou dar uma subida aqui para você olhar novamente. Ó. Verso 1 e 5. Leia aí e coloque no chat o que você acha que é a resposta. Deixa eu abrir aqui o chat para poder ver vocês, senão eu não vejo. E aí? Giovana, Sara e Nara. Cadê a Milena, hein, gente? Milena, Júlia. Não sei se a Milena tá sem internet, não sei o que aconteceu. E Nara também acha que é a letra A. Sara e Giovana. Giovana também acha que é a A. Sarinha, você ratifica aí a ideia do pessoal?
Beleza. Isso aí mesmo, gente. Expressa a busca por um relacionamento do homem com o seu interior, né? O desejo de se conhecer antes de conhecer o mundo, né? Então ele fala aqui, ó, eu quero uma licença de dormir, quero que antes da vida, a vida ela começa e as relações já se iniciam, né? Então ele quer isso antes. Ele quer se conectar consigo mesmo, tá? Então realmente essa aqui, ó, tranquila também. Começando aí com umas tranquilas para ficar bonito. Vamos lá. A respeito, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. A respeito dos versos abaixo, versos 3 e 4. Sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Podemos afirmar que, letra A, indicam uma opção por descanso em áreas afastadas dos grandes centros urbanos, onde o contato com a natureza é possível. Letra B, expressam o objetivo da autora em querer conquistar bens materiais que promovam uma vida confortável. Dar espaço aos sonhos prejudicaria esse processo. Letra C, revelam o desejo de um descanso necessário a quem se reconhece portador de um extremo cansaço. Sonhar não é o objetivo principal dessa pausa. Letra D, produzem no leitor a certeza de que o ato de sonhar traz ao ser humano mais uma obrigação do que um prazer para aquele que quer vencer. Letra E, comprovam que o ato de sonhar é próprio do sono profundo das espécies, por isso a autora o busca. E aí, gente? O que vocês acham? Vocês acreditam ser aí o gabarito? Diz aí o que vocês acham. O Caio acha que é a letra C. Ó, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Esse é o foco aqui. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Desculpa. Saiu aqui. Vai. O que vocês acham, gente? Caio botou letra C. Alguém pensa diferente? Vocês estão me ouvindo ou eu caí? Estou ouvindo aqui, ainda estou olhando aqui, estou pensando. Ah, tá. Não, pensei que eu tivesse caído. Sei lá, né? Bora, Inara, bora, Sara, bora, Giovana. Qual é a dúvida aí? Quando ele fala sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Beleza, Tainá colocou ali. Sara, Giovana, Inara. Inara botou C também. Qual foi a dúvida, gente? Por que não a C? Pensou que fosse o quê, Tainá? Estava em dúvida entre qual e qual? Não, eu estava achando que era C mesmo, só que eu estava tentando relacionar as outras opções também.
Ah, tá. Pensei que você tivesse ficado em dúvida Não. entre alguma coisa. Beleza. Ele tá cansado, né? O eu lírico tá cansado, cara. Ele tem um desejo de dormir profundamente, que seria, né, aí uma associação à morte, mas para aliviar, ele tá exausto, né? O próprio nome diz. Então não é propriamente, o foco não é sonhar. Ele quer descansar. É a necessidade que ele tem, né? Ele tá muito cansado. Então, ser de casa. Já. Fala. Eu fiquei na dúvida na E também, porque parecia que falava mais da morte e não de um cansaço. Comprovam que o ato de sonhar é próprio do sono profundo. Letra E, amor, que você falou? Parecia que essa letra E estava se relacionando mais à morte. Comprovam que o ato... Tá, entendi. Comprovam que o ato de sonhar é próprio do sono profundo das espécies, por isso o autor o busca. Sara, eu acho que aqui ele está mais reproduzindo expressões que fazem parte do texto, e por isso algumas pessoas podem pensar que é gabarito, né? Tipo, ele está dando um Ctrl+C, Ctrl+V ali no que ele falou, mas na verdade ele não está dizendo nada, está falando o ato de sonhar é próprio do sono profundo. Tipo, quem morre sonha, essa associação, entendeu? Então, eu tenho medo, eu tenho especial medo, por isso que eu tenho deixado vocês fazerem questões de interpretação sozinhos, porque vocês precisam cair e levantar, entendeu? Vocês mesmos perceberem que tem certas opções dentro das questões de interpretação que, cara, elas falam, mas não dizem, entendeu? Ninguém vai fazer uma questão para dar Ctrl+C ali como opção de resposta, sendo a resposta, a menos que seja um enunciado que diga, em qual trecho destacado do texto a autora revela um argumento de autoridade. Aí sim vai ter esse tipo de coisa aqui, entendeu, Sara? Normalmente as questões que têm esses trechos retirados são mais questões para enganar, para trazer aquela problemática da redução. Lembra que eu ensinei para vocês no início do curso? Para que vocês olhassem os erros de interpretação, que tem a extrapolação, a redução e a contrariedade. Normalmente, a redução acontece quando a banca pega um trecho do texto e joga na opção, que é o caso aqui. Então, na verdade, o sonhar aqui, ele colocou, é próprio do sono profundo das espécies. Só para criar uma confusão na tua cabeça, porque, de fato, ele mencionou isso, né? Ele mencionou o sono profundo das espécies, mas não era por essa busca, né? Não era por essa situação que ele está colocando como resposta. Então, tem que ter cuidado, tá? Mas eu acredito que a mais evidente mesmo fosse a C. A pergunta é, se você tivesse de marcar, você também marcaria C? Não sei, na hora da prova não sei se eu marcaria, mas agora eu entendi. Beleza. Vamos lá para 4. Nas opções abaixo encontram-se 5 afirmações sobre o poema. Qual delas está estritamente relacionada à escolha lexical feita pela autora? Entenderam o que essa questão quer? São 5 afirmações sobre o poema. 5. Qual dessas afirmações tem direta relação com a escolha lexical? O que é escolha lexical? É a escolha de palavra. Escolha de palavra. Ok? Escolha de palavra. Então, qual das opções tem direta relação com a escolha de palavra que a autora fez? Letra A, as pessoas trabalham tanto que ultrapassam os seus próprios limites. Letra B, produzir é fundamental ao consumismo, ao mercado. Isso é tão fortemente marcado em nossa sociedade que estar à toa por um momento pode parecer uma falha grave. Letra C, descansar é fundamental ao ser humano e só por meio do descanso pode-se repor as energias necessárias para o funcionamento do organismo. Letra D, licença e perdão indicam que o desejo expresso no poema não é usualmente algo de que se usufrui. E letra E, atualmente vive-se em uma constante agitação e isso tem levado a humanidade a um estado depressivo. Reparem que aqui
há várias interpretações extrapoladas, ou seja, respostas que de fato acontecem no nosso dia a dia, mas que não tem a ver com o que o enunciado pediu. Vou deixar essa aí para vocês. Vai lá. Vocês querem ler o poema de novo? Deixa eu, rapidinho. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Cara, hoje eu fiz uma vitamina de banana. Banana não, mentira. Morango. Na verdade, eu fiz ontem, sobrou, e hoje eu tomei novamente. Eu acho que um dos pontinhos do morango ficou aqui, ó. Caraca, maluco, eu tomei 3 litros de água e nada. Sabe aquele nervosinho que dá aqui? Sabe quando parece que gruda uma coisa na sua garganta? Cara, eu tô desesperada. Vamos lá. Botei aí o poema, tá? Para que você leia e possa colocar a resposta certa aqui no que diz respeito às opções. Gente, vocês escutam o barulho das notificações do WhatsApp chegando aqui? Até agora ainda não vi nada, não, mas acho que é porque você tá de fone. Ah, tá. Glória a Deus, porque, porra, é um saco. Desculpa qualquer coisa aí se vocês estiverem ouvindo. Então, amores, botem aí para mim o que vocês marcariam como gabarito, por favorzinho. Vai. Gente, são 1h50 já. Cruzes. Passou rápido. Vocês acharam que passou rápido? Ou só eu? Ah, eu acho que tudo tá passando rápido. Esse ano passou rápido, tudo passou rápido. Jesus, cara. Nossa. Nem reparei, parece que foram 15 minutos, tanto que a gente tá na quarta questão. Exato. Mas quanta coisa a gente já não falou, né? Jesus. Então, essa questão 4 aí é uma questão que, caraca, me dá um pouquinho nos nervos, porque tem muita informação que é real, mas que não foi o foco ali do que foi pedido, né? Então, tem um pouco de medo aí. Mas, vamos lá. Inara pensou na E, Tainá pensou na D. Vamos lá. Alguém mais pensou em outra diferente ou confirma aí? Bota aí no chat para mim. Caio, Giovana, Sara. Caio foi de E. Falta a Giovana e a Sara. Eu não sei, porque entre a D e a E, mas eu não sei se é extrapolação, porque tipo, não sei se isso tá realmente no poema ou se... Sara, meu amor, você precisa se decidir. Bota aí uma no chat, escolhe. Está na hora da prova, escolhe. Qual que você vai escolher? Então, meus amores, licença e perdão indicam que o desejo expresso no poema não é usualmente algo de que se usufrui, porque se você precisa pedir, né? Olha só o que fala aqui, ó.
eu quero uma licença para dormir, perdão para descansar. É porque você não faz isso constantemente. Aí na letra E, a letra E era uma das extrapolações. Atualmente vive-se em constante agitação e isso tem levado a humanidade a um estado depressivo. Essa informação, ela é correta, só que ela não está no que o enunciado nos pediu. Então, olha só, vou repetir, pessoal. Quando a gente começou o curso, lá em fevereiro, a gente conversou a respeito dos três erros mais comuns de interpretação de texto. Os 3 erros consistiam no seguinte: na verdade, é assim, como nós professores, que fazemos provas, construímos as opções para que vocês acertem ou errem. É isso. Em primeiro lugar, a gente coloca uma opção que é contrária ao que o texto disse. Esse erro é a contradição. Segundo lugar, a gente coloca algo que foi realmente mencionado no texto, mas o enunciado que a gente cria é um enunciado que está pedindo outra coisa. Não o que a gente mencionou no terceiro parágrafo. Ele está pedindo a ideia geral e a gente coloca uma ideia do primeiro parágrafo e não de todos. Tem uma diferença, que aí existe uma redução interpretativa. Você está olhando só para um ponto. E o outro erro é o erro de extrapolação, que para mim é o pior erro, que é o que faz você cair. Que é o quê? O erro que vai demonstrar uma opção que é real, que é fatídica ali, que é de fato existente, porém não foi pedido no enunciado que você falasse de linhas mais gerais. Foi pedido para você, para que você no poema identificasse qual era a opção que estava diretamente relacionada à escolha de palavra. Então, primeiro que você já tinha que olhar para a escolha de palavra, né? Quando você marca você está levando em conta o título e a ideia geral. Você não está sendo tão específico, mas esse enunciado pediu para você ser específico. Ele falou é estritamente relacionada à escolha lexical. Realmente, a letra D tem muito a ver, porque ela fala de 2 palavras que, na verdade, remetem à ideia de assim, eu quero licença, eu quero perdão. Tipo assim, eu quero licença para descansar, porque isso não é uma coisa comum. Tá? Então, assim como na sua redação atualmente, hoje em dia, assim como isso é problemático, na redação também é problemático em opções, porque falar atualmente o quê? Qual é o tempo? O tempo do texto, o tempo que eu estou fazendo a prova. Então, toma cuidado. A menos que seja uma questão, por exemplo, de gramática, pedindo para você qual é o advérbio de tempo ou qual é a expressão adverbial de tempo, atualmente nunca vai ser uma boa opção para escolher como gabarito. Entendido ou não? Giovana, Caio e Nara, vocês que pensaram na letra E, entendido isso? Que eu expliquei agora? Sim ou não? Beleza. Vamos lá. Próxima questão. O passado anda atrás de nós como os detetives, os cobradores, os ladrões. O futuro anda na frente como as crianças, os guias de montanha, os maratonistas melhores do que nós. Salvo engano, o futuro não se imprime, como o passado nas pedras nos móveis no rosto das pessoas que conhecemos. O passado, ao contrário dos gatos, não se limpa a si mesmo. Aos cães domesticados se ensina a andar sempre atrás do dono. Mas os cães, o passado se aparentemente nos pertencem. Só aparentemente nos pertencem.
Pense em como do lodo primeiro surgiu esta poltrona, este livro, este besouro, este vulcão, este despenhadeiro à frente de nós, à frente deles. Corre o cão. 5. Aos cães domesticados se ensina a andar sempre atrás do dono, mas os cães, o passado só aparentemente nos pertencem. Nesses versos sugere-se uma ideia a respeito da relação entre cães e seres humanos. Essa ideia, no verso destacado, recebe da poeta a seguinte avaliação: existe letra A, uma adesão, letra B, uma negação, letra C, uma proibição, ou letra D, uma permissão? O que vocês acham? Me diz aí. O que vocês marcariam nessa 5? Tá aqui a parte, ó. Até destacar aqui. Aqui também tá, né? A questão era isso. Adesão, negação, proibição ou permissão? O que vocês marcam aí? Opa, desculpa. O que tá rolando aí? Adesão, negação, proibição ou permissão? Eu acho que primeiro você tem que identificar qual é a relação entre cães e humanos. Depois que você perceber isso, aí você vai conseguir entender qual é a semântica dessa oração que está sendo colocada para você aí. Essa oração que está sendo colocada em destaque para você aí, ela inicia com uma conjunção, né? E aí, essa conjunção também te auxilia a identificar a resposta. Eu sei que você deve estar sentindo falta de uma sintaxe organizada nesse mais os cães, o passado só aparentemente nos pertencem. Só que a gente está na poesia, né, meu amor? A gente está no poema, a gente tem licença poética. Então, assim, eu não preciso de nenhuma vírgula aqui. Pode não ter vírgula. Pode ter uma sintaxe toda zoada. O problema é todo nosso, entendeu? É isso. Foda. Mas pensa aí. Só um minutinho. Oi, Sócrates, estou dando aula. Depois tu me liga. Beijo, beijo. O que vocês marcam, gente? Fala aí. É, né? A negação. Primeiro, qual é a relação, qual é a ideia de relação entre os cães e os humanos? Que relação é essa? Relação de posse. Não é uma relação de posse? Qual é a palavra que indica pra gente que é uma relação de posse?
tipificados? Não, nos pertencem, né? Pertence a mim. O que pertence a mim é de minha posse. Só que ele fala assim, mas os cães, o passado, só aparentemente nos pertencem. Quer dizer, aparentemente, apesar de parecer que eles nos pertencem, assim como o passado, eles não nos pertencem. Não nos pertencem. Então, por isso que é a negação. Entendido? Entendido, Tainá? Entendido, Sara? Entendido, Giovana? Entendido, Inara? Entendido, Caio? Apesar da aparência, esses cães não nos pertencem. Assim como no passado também não nos pertencem. Beleza? Beleza. Beleza. Show. Vamos lá. Quem é esse fofonildo aqui? Drummond, tá? Vamos lá. Ele diz o seguinte. O lutador. Lutar com palavras é a luta mais vã. Então lutamos mal, rompe amanhã. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue. Entretanto, luto. Palavra, palavra, digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Vamos lá. Tema frequente na poética de Drummond, os versos sugerem o fato de, letra A, os homens insistirem ao longo da história numa discussão político-ideológica, sabendo tratar-se de um embate inútil. Letra B, o homem moderno travar desde o início da vida, manhã, uma luta contra a existência, luta essa completamente frustrada. Letra C, o eu lírico questionar a força da poesia ou do discurso e mesmo assim não abdicar de enfrentar com esse instrumento de luta as adversidades. Letra D, a palavra ser um instrumento ineficaz de luta, aspecto que conduz o eu lírico coletivo a um pessimismo quase destrutivo. Ou letra E, haver uma desarmonia social a qual não pode ser solucionada apenas com o uso de discursos ou ideologias vãs. Vai. Tá todo mundo resolvendo falar comigo agora que eu não posso. Fala rápido, amor. Tô dando aula. É o Igor. Igor tá me mandando mensagem. Já preciso tirar uma dúvida com você. Que dúvida será essa? Vocês acham que os meus amigos me procuram para tirar dúvida de português? Vocês acham? Vocês acham que eles me mandam textos para eu corrigir? Enormes? O que vocês acham? Achei que Eu tenho certeza que sim. É. Sim. pra montar um slide, você não brigar com ele. Exato. Exato. Então vamos lá. O que vocês marcaram aí? A Tainá botou letra C. Vamos lá. Giovana, Caio, o que vocês pensam aí? Sara, Nara? Decide aí. Cuidado, olha só. Cuidado com as expressões de alternativas que são expressões verdadeiras, mas que não estão sugeridas nos versos de Drummond. Vou até levantar aqui os versos de Drummond para você ler novamente.
Letra C. O eu lírico questiona a força da poesia ou do discurso e mesmo assim não abdica. Os versos sugerem o fato de que o eu lírico questionar a força da poesia ou do discurso e mesmo assim não abdicar de enfrentar com esse instrumento de luta as adversidades. Se vocês estão falando nesse tipo de resposta, que é a letra C, que vocês estão certos, de fato é a letra C, como que a gente pode colocar, se ele é um poeta, que ele está escrevendo uma poesia sobre essa ideia de ser, como é que eu posso dizer? De ele ter consciência de que é difícil lutar com palavras. Qual é a função da linguagem que ele está usando aqui? Função da linguagem. Não quero figura, não, quero função. Qual é a função da linguagem predominante nesse texto? Se ele é um eu lírico que questiona a poesia. Qual é a função presente? Linguagem? Sim. Metalinguagem. Exatamente. Esse texto é metalinguístico, né? Então, tipo, ele fala, o eu lírico questiona a força da poesia ou do discurso e mesmo assim não abdica de enfrentar com esse instrumento as lutas. Ele fala, palavra a palavra, digo exasperado, se me desafias, ele usa o desafias, que é tu me desafias, né? Então, tu, palavra, né? Ele coloca a palavra aqui como alguém com quem ele está falando. Se me desafias, aceito o combate. Então, bora lá. Vou tentar expressar aqui o que eu penso por meio da minha poesia. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero te perguntar sobre figura de linguagem agora. Qual é a figura de linguagem presente aqui? Ó. Lutar com palavras é a luta mais vã, entretanto, lutamos, mal rompe amanhã. Mentira, não é esse aqui, não. É essa aqui, ó, desculpa. Lutar com palavras parece sem fruto, não tem carne e sangue. Entretanto, luto. Qual é a figura de linguagem presente aí? Não tem carne e sangue, entretanto, luto. Alguém falou alguma coisa, mas não ouvi. Personificação. Não. Personificação é atribuir. Ele está falando assim, não tem carne e sangue. Entretanto, luto. Isso aí é o que a gente chama de zeugma. Porque não tem carne e sangue, entretanto, tem luto. Entendeu? Não entendi não, já. Zeugma é quando você omite uma palavra que você já mencionou anteriormente. Entendeu isso? Você lembra disso? Uhum. Então, aí ele fala aqui, ó, lutar com palavras parece sem fruto, não tem carne e sangue, entretanto, tem luto. Só que ele não botou o tem aqui, porque ele já havia mencionado. E aí ele não quis repetir, inclusive ele fez a utilização da vírgula justamente porque uma das utilizações da vírgula dentro de uma poesia é esconder algo que já foi dito. Por isso que é uma das funções da vírgula, né? Quando você quer omitir um verbo que você já mencionou, você bota a vírgula no lugar do verbo, entendeu? É isso. Eu tinha pensado que esse luto era de lutar mesmo. Eu luto. Mas mesmo que seja lutar, se for lutar... Eu, né? Sim. Sacou? Uhum. Beleza, vamos para esse aqui agora, ó. Leia o poema O Constante Diálogo, de Carlos Drummond de Andrade. Há tantos diálogos, diálogo com o ser amado, o semelhante, o diferente, o indiferente, o oposto,
o adversário, o surdo-mudo, o possesso, o irracional, o vegetal, o mineral, o inanimado, diálogo consigo mesmo, com a noite, os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o mais que futuro. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos. Também de Drummond. E aqui nós temos a questão 7 que fala o seguinte: o eu lírico, ao mostrar as variedades do diálogo, revela que este, letra A, é uma forma que, na verdade, dissimula um monólogo. Letra B, é uma realidade inerente à condição humana. Letra C, implica necessariamente um outro, distinto do eu. Letra D, constrói a ideia de que comunicar exige afinidade. Ou letra E, concebe o presente desprovido das marcas do passado. O que você marca aí? Vou ao banheiro rapidinho, tá, gente? Rapidinho, 1 minuto. Voltei. Qual o gabarito, pessoal? O que vocês marcam aí? Tainá marcou letra B de bola. E aí, pessoal? Vocês querem que volte aqui, ó? Calma aí. Ó. É porque é muito grande, né? Calma aí. Ver se eu consigo colocar aqui. Pronto, botei aí no chat. E aí as opções estão aqui. Vai lá, Giovana, Caio, Sara, Inara. O que vocês marcam?
B também, né? Exatamente. E o que esse eu lírico vai mostrar, pessoal? Esse eu lírico, ele vai mostrar várias possibilidades de diálogo, né? Que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente fala, ó, olha só, diálogo com o ser amado, com o semelhante, com o diferente, com o indiferente. Aí depois ele ainda afirma, né? Mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos. É que isso é inerente ao ser humano, tá? Então, B de bola. Alguém pensou outra opção? Alguém ficou em dúvida? Não? Beleza. Vamos lá, deixa eu. Essa aqui é muito grande, eu não sei se a gente vai conseguir. Eu vou fazer essas duas últimas aqui, ó, da Cecília Meirelles, tá? Porque as outras são da Clarice, eu queria. Clarice e Graciliano Ramos, eu queria explorar mais. Mas eu acho que eu vou. Vocês querem que eu passe essa folha aqui para casa e vocês fazem o resto e na próxima aula eu corrijo? Pode ser? Por mim, pode ser. Por mim também. Beleza. Então vai ser. Vamos lá. É da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles se enquadra em qual fase do modernismo? Primeira, segunda ou terceira? Quem? Segunda. Não confunda a Cecília Meirelles com a Clarice, tá? É uma coisa que acontece muito. Eu confundo a Clarice da terceira e a Cecília da segunda? Isso. É uma coisa comum pra caramba. Cecília Meirelles é da vibe do Drummond, é da vibe do Vinícius de Moraes, é da vibe do Jorge Amado, tá? Então é a galera ali, Graciliano, todo mundo da segunda. A terceira tem poucos. A terceira só tem Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Ferreira Goulart e João Cabral de Melo Neto, tá? Dos que a gente mais estuda, daqueles que mais caem, né? São só esses. Então vamos lá, Cecília Meirelles fala assim: no desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos, entre águas e areias, cegaram, como os das estátuas, a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar, e endureceram junto ao vento, e perderam a cor que tinham, e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim. Que bonito, né? Vamos lá, a 14 diz o seguinte: assinale a alternativa correta sobre Cecília Meirelles e o modernismo brasileiro. Letra A. No início da sua carreira, Cecília Meirelles se filiou ao grupo Festa, vertente mais espiritualista do modernismo. Letra B. Sua obra faz parte da fase mais iconoclasta do nosso modernismo, a do romance nordestino de 1930. Olha a maldade aí. Olha a maldade aí. Tá? Por quê? Qual é a maldade dessa questão? Ele fala, sua obra faz parte da fase mais iconoclasta. O que é iconoclasta? É aquele que destrói a imagem religiosa, né, que se opõe à adoração de imagens religiosas. Então não tem nada a ver, né? Aí ele fala do romance nordestino de 30. Aí tu pensa assim, pô, calma aí. 30 é a fase é a fase dela, né? A segunda fase ali. Então, pode ser que seja, né? Só que não. Então, não é a letra B. A letra C fala o seguinte: canção é um ótimo exemplo da preocupação modernista em aproximar a linguagem poética da oralidade popular. Tem alguma aproximação poética da oralidade popular aqui, gente? Vocês viram isso? Não tem nenhuma aproximação aqui com
linguagem da poética da oralidade popular. Não tem nada disso. Tá? Isso aqui é uma coisa muito bem escrita, isso aqui não apresenta erros, isso aqui rima. Quer dizer, é toda uma questão poética mesmo, né? Letra D. A representação do mar em canção revela o traço nacionalista do modernismo, exaltar a geografia brasileira. Gente, qual era o movimento que exaltava a geografia brasileira? Era o modernismo? Quem é que falava da fauna e da flora brasileiros? Era o modernismo? Era o arcadismo? Era o romantismo, que falava da natureza brasileira. Lembra da canção do exílio? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá? Isso exaltava, né? Não é o modernismo que faz isso. O modernismo exalta o povo, não a geografia. Tá? E mesmo assim, só na primeira fase que eles são mais ferrenhos assim quanto a isso. Letra E. Assim como o cubismo foi uma influência para o nosso modernismo, podemos encontrar esta mesma influência em canção. O que tem do cubismo aqui em canção? Não tem nada de cubismo aqui. Então só resta, de fato, a letra A. E pode anotar, sempre que cai Cecília Meirelles, você tem que ter a noção de que ela é ligada à questão espiritualista, à questão simbólica da religiosidade e tudo mais. Tá? Na sua juventude, né, durante a década ali de 20, a Cecília se uniu ao grupo Festa, né, que era um grupo que tinha uma proposta de resgatar os valores simbolistas, tá? Na literatura, quais são os valores simbolistas? Subjetividade, musicalidade, espiritualismo. Tá? Em relação à forma, a Cecília, ela se influenciou por aquilo que tem na lírica clássica, né? Tanto é que a gente percebe aqui rimas, uso de métrica, tá? Então ela se distancia desse espectro coloquial sobre o qual se falou. Tá bom? Então essa aqui é letra A de amor. Essa última aqui, pessoal, para a gente fechar nossa aula. A partir do poema Canção, considere as seguintes afirmações. A primeira afirmação. Os versos Eu te esperei todos os séculos e morri de infinitas mortes lançam mão da figura de linguagem conhecida como hipérbole. Sim ou não, pessoal? É verdade essa primeira? Eu acho que sim. Sim, porque eu te esperei todos os séculos. Vamos imaginar, vou combinar de sair com vocês. Vamos num japim. Eu fiquei esperando vocês durante horas. Eu falo, caraca, eu tô esperando vocês há séculos. Pô, eu tô exagerando. A hipérbole é o exagero intencional, tá? E morri de infinitas mortes, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Na 2. Então, calma aí. Se essa primeira já está certa, quais a gente pode eliminar, pessoal? B, C e E. Olha só que delícia. Tirei. Ó que bênção. Ou é A ou é D. Se a gente já descobrir essa segunda aqui, ó. Vamos lá, na última estrofe. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim. O eu lírico sinaliza uma superação das suas dores amorosas. Superou? Superou a dor amorosa? Aqui, ó. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se
e caiu de mim, e só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim. Superou ou não superou? Ó, e o sorriso que eu levava para você desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim. Acho que não. Não superou não, né? Porque quando você supera, você nem toca, você nem fala mais, você simplesmente caga e anda, né? E ela fala, o sorriso que eu levava para você desprendeu-se e caiu de mim. Só talvez ele ainda viva, quer dizer, ainda admite que possa viver, né? Mesmo que ela use aqui um advérbio de dúvida, né? Ela ainda fala, talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim, né? Então, tipo assim, essas águas sem fim carregam o meu sentimento que também é sem fim. Posso estar triste porque você não está mais comigo, mas assim, superar, não superou não. Na última estrofe, esse eu lírico vai revelar que não superou essas dores. Principalmente quando ele afirma que o sorriso que levava desprendeu-se, né? Tipo, ficou sem chão, assim, né? Parece que foi embora, mas aí ele caiu em águas infinitas, né? Águas que vão ali sempre carregar esse amor. Então, a gente precisa ver a 3 aqui, né? Ou não? Não. Já podemos encerrar, né? Oi, pessoal, caí. Estão aí? Caí, foi mal. Foi. Vamos lá, então, enfim, é isso, né? É a 1 que tá certa. Que a 2 já tá errada, né? E aqui ele fala, todas as afirmações estão corretas, mentira. Tá bom? Eu vou postar isso aqui lá no grupo para vocês, aí vocês terminem de fazer, que na próxima aula a gente continua comentando. Pode ser assim? Beleza, gente? Aí eu boto isso lá para vocês terminem para semana que vem a gente falar sobre, tá? Beijo, até a próxima. Sara, vou te chamar daqui a pouco, tá? Ah, tá bom. Beijo. Beijo.